Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula da semana 6 sobre Grande Guerra e Revolução Russa, do nosso curso pré-FMG Ciências Humanas. Bom, nessa aula falaremos sobre a Revolução Russa. Bom, a Revolução Russa foi uma revolução muito importante no século XX e é importante a gente entender, né, o porquê o que aconteceu e como aconteceu, né? Bom, como é que foi, né? O que foi essa revolução? Vamos tentar entender um pouquinho. Bom, antes mesmo, né, da revolução acontecer em 1917, é importante a gente perceber o que era a Rússia, né, nesse século XX, no final do século XIX e no século XX. Bom, ainda no século XX, o governo de Nicolau II, da dinastia Romanov, né, dos Romanov, governava a Rússia a partir de uma ideia do absolutismo, de princípios e valores, inclusive sociais, né, como, por exemplo, a servidão, que eram princípios e valores do século XVII ainda, né, numa lógica política, numa lógica de autoridade, né, do século XVII. Então, apesar disso, esse Romanov, né, o Nicolau II, ele tentava dar ares aí de modernidade, de modernização da Rússia, abrindo a Rússia para o capital estrangeiro, produzindo, né, frentes de industrialização, mas o governo de Nicolau II era um governo muito autoritário, que continuava, né, seguindo a lógica política do século XVII, uma lógica ainda muito autoritária. Além disso, né, em termos culturais, a Rússia, ela vivia, o Império Russo, vivia ali sob a lógica da Igreja Católica Ortodoxa. E, além disso, o Romanov se aproximava ali de um misticismo, de uma lógica mística, que acabava também tendo muita resistência em relação aos seus opositores. Bom, essa era a situação dessa Rússia. Bom, e ali então, também um pouco no final do século XIX, início do século XX, a gente tem as pessoas se organizando e a gente vai ver surgir o Partido Operário Social-Democrata Russo, que é um partido pela causa dos operários, pela causa dos trabalhadores, né, na Rússia. Esse partido vai se dividir desde cedo, vão ter duas visões ideológicas diferentes, né, entre elas os mencheviques, que eram a minoria, né, mencheviques, e os bolcheviques, que eram a maioria. Bom, aqui a gente tem uma fotografia que nos ajuda a pensar sobre a formação desse partido operário, né? Nesse caso, é a Liga de Luta pela Emancipação da Classe Operária, formada em 1897. Bom, e aqui a gente tem o jovem Lenin e aqui o jovem Martov. Vamos vê-los no detalhe. Bom, nesse detalhe a gente tem aqui, né, o Lenin e a gente tem aqui Martov, que estão do mesmo lado, né, nessa liga que lutava pela emancipação do operariado. Só que Lenin tinha uma visão, né, revolucionária, uma visão pela revolução socialista, pela revolução que levaria a um comunismo, enquanto Martov entendia que o caminho era o caminho do capitalismo, o caminho da reforma, e essa reforma levaria então o operariado russo, né, a uma melhora na condição de vida, né, e a uma melhoria da sua própria existência. Então, quer dizer, a revolução ela viria a partir de reformas, as transformações sociais viriam a partir de reformas. Então, essa divisão marcou por muito tempo, né, por 2 décadas, esse partido, né, e a ação desse partido na Rússia. Inclusive essa oposição sendo uma das características, né, do que levou à guerra civil depois da própria revolução. Bom, mas a gente tem ali no início do século XX um evento muito importante que foi conhecido como Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento foi um episódio que tem relação com a guerra que a Rússia travou com o Japão. E os soldados russos estavam com fome, estavam vindo de derrotas atrás de derrotas, e a guerra também deixou muitas feridas sociais. O custo de vida estava muito grande naquele período. Bom, então, operários, né, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, além de soldados, saíram às ruas, né, exigindo um diálogo, né, olha, por paz, pelo exército, mas, né, por melhores condições de vida, por melhores condições de salário, por, né, acesso ao pão. E acabou que o exército, né, imperial
atacou essa manifestação pacífica e realizando um massacre, né, no Palácio do Inverno. Então, dando início a uma revolução, uma revolta social que sem precedentes, né, que vai ser pacificada em 1907 com a criação da Duma. A Duma, que foi então um parlamento. Duma essa que durou cerca de 10 anos, né, que foi finalizada somente em 1917. Bom, mas como foi então essa revolução que derrubou a Duma? Ela começa em fevereiro de 1917, como uma república liberal. Como é que ela começa? Ela começa a partir da manifestação de mulheres. Então a gente vê aqui nessa fotografia de 1917, fevereiro de 17, a gente vê a participação maciça de mulheres nessa manifestação. Não foi muito diferente do movimento geral que começou, né? O movimento geral da Revolução começou com manifestação de mulheres trabalhadoras e que pararam nas fábricas fazendo greve, reivindicando melhores condições de existência. Ora, por quê? Porque a Rússia estava em guerra, né? A Rússia também estava em guerra em 1917. E a economia não estava lá aquelas coisas. Quer dizer, se a situação do operariado russo já era ruim, com a guerra ela piorou. Né? Então, essa manifestação, essa revolução começa com as mulheres e os mencheviques, né? Assim como os bolcheviques, atuam nas ruas. Os mencheviques tomam a frente do processo e derrubam o governo, instaurando uma república da Duma, mas era uma república de cunho liberal. Como a gente já falou, os mencheviques eles tinham uma posição reformista, uma posição que via no capitalismo uma forma de melhorar a condição de vida dos trabalhadores, camponeses, dos operários. Né? Bom, aqui a gente vê algumas dizeres, algumas palavras, né? Nem todas eu consegui desvendar, mas pelo menos essas iniciais aqui, a gente vê Viva a Revolução dos Soldados e Operários. E talvez dos camponeses. Porque talvez eu não consegui ler muito bem essa palavra, né? Mas nos panfletos que circulavam, né, nos jornais, essas eram frases comuns: Viva a Revolução dos Soldados, Operários e Camponeses. Bom, então aqui a gente tem também soldados, aqui a gente tem os homens, né, também na frente dessa revolução. Mas percebam, né, uma base muito feminina, uma revolução popular. Bom, essa é a Revolução de Fevereiro. Mas, em outubro de 1917, a gente viu a vitória dos bolcheviques. Aqui é uma fotografia de outubro de 17 que retrata a tomada do Palácio de Inverno pelos bolcheviques. E como é que se deu essa tomada? Quer dizer, isso se deu porque de fevereiro até outubro existia uma tensão entre bolcheviques e mencheviques para os rumos da revolução. Quer dizer, por um lado, os bolcheviques queriam que os trabalhadores tivessem uma voz ativa nesse novo governo. O Conselho dos Operários, ou seja, os sovietes, né, que eram esses conselhos de operários, que eles tivessem uma participação ativa no governo. Além disso, entre fevereiro e outubro, o governo da República da Duma liberal continuou na guerra. E a guerra continuou assolando a vida das pessoas. Né? A fome era muito grande, a falta de comida. Então, as coisas não estavam muito bem e os bolcheviques conseguiram angariar e juntar forças, né, para ter legitimidade social e tomar esse poder, que aconteceu em outubro de 1917. Bom, e aí, uma vez que os bolcheviques tomaram poder, instalou-se ali no finalzinho de 1917 ou início de 1918 uma guerra civil, que vai terminar só em 1922. De um lado dessa guerra civil, a gente vai ter, de forma bem genérica, os mencheviques, mas também estavam junto com os mencheviques monarquistas, vários países europeus também apoiaram os mencheviques, e do outro lado, os bolcheviques, chamados de Exército Vermelho. Mas, além dos bolcheviques, tinham outros grupos, como por exemplo os próprios anarquistas, que depois acabaram sendo perseguidos pelos bolcheviques também. Mas então a gente tem aqui, né, o Exército Branco e o Exército Vermelho nessa guerra civil. No comecinho de 1918, o governo bolchevique, o governo socialista, saiu da guerra, assinando um tratado com a Alemanha de paz. E nesse movimento acabou que a Rússia perdeu o território, perdeu, por exemplo, o território da Polônia. Mas foi uma decisão da Rússia para manter uma paz externa e conseguir então resolver essa guerra interna, essa guerra civil. Além disso, a gente tem aqui duas questões econômicas importantes que aconteceu nesse momento da Guerra Civil.
A primeira é o comunismo de guerra. O comunismo de guerra consistiu num processo em que a economia foi voltada toda para sustentar o Exército Vermelho. Então, existe um processo de expropriação, de estatização de propriedades privadas. Então, as propriedades, as pequenas propriedades e as grandes propriedades foram tomadas pelo Estado, no sentido de garantir a subsistência do Exército Vermelho, a subsistência da Revolução, a vitória dos bolcheviques. Só que o comunismo de guerra foi um fracasso nesse período, também aumentou fome, aumentou a inflação, o custo de vida também estava difícil. Então, no início de 1921, ali meados de 1921, a solução foi uma nova política econômica. Então, Lenin estabelece uma nova política econômica que é um processo de abertura para o capital externo, um processo de abertura para o capital estrangeiro, um processo de abertura para financiamento de empresas estrangeiras que pudessem impulsionar a economia russa, né, e alavancar aí o processo de industrialização da Rússia, né, a famosa NEP. Bom, a partir desse movimento, a economia começa um pouco a se estabilizar, e a partir de 1922, no pós-guerra, após essa guerra civil, a Rússia vai se transformar, então, oficialmente na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com, por exemplo, a parceria da Ucrânia e depois um processo de anexação de outras repúblicas. Aqui, nessa figura, por exemplo, a gente tem então uma propaganda, né, um quadro, uma pintura de Boris Kustodiev, né, de 1920, em que se retrata aí a vitória bolchevique, né, o Exército Vermelho marchando em São Petersburgo. Bom, e aí, a partir da União Soviética, né, da formação da União Soviética em 22, esse tipo de imagem, né, da superioridade do Exército Vermelho, da superioridade dos bolcheviques, vai ser um tipo de imagem fundamental para a construção desse novo Estado, né, dessa nova sociedade russa. É uma sociedade que vai ser tão importante, que vai ter um papel fundamental na Segunda Guerra e depois também um papel na geopolítica mundial com a Guerra Fria. Mas isso é assunto para as próximas aulas em uma nova edição do nosso curso. Bom, espero que isso ajude um pouquinho a vocês nos seus estudos. Não deixem de fazer os exercícios previstos no ambiente virtual e bons estudos. Até a próxima!